Nesta aula, vamos investigar um problema muito comum no pensamento humano. Por que ideias que parecem claras na mente se tornam confusas quando tentamos explicá-las? Vamos analisar o processo de argumentação, as proposições que compõem um argumento, e aprender a reconhecer quando de fato estamos argumentando. Também veremos falácias por irrelevância e por ambiguidade, que criam aparência de sentido sem oferecer clareza real. É assim que compreendemos a diferença entre sentir que algo é verdadeiro e conseguir justificá-lo racionalmente. Para ver como essas falácias criam a aparência de sentido sem oferecer clareza real, me acompanhe nos próximos slides. Você já percebeu que às vezes você tem absoluta certeza de algo, mas quando tenta explicar, tudo começa a desmoronar? Essa experiência expõe uma diferença que muita gente ignora. Explicar pode ser mais difícil do que acreditar, porque acreditar é um estado interno. Explicar exige forma, sequência, ligação entre partes. E é exatamente por isso que ter certeza não é o mesmo que saber justificar. Você pode sentir que está certo e ainda assim não conseguir mostrar por quê. Daí acontece um fenômeno comum. As ideias parecem claras na mente, mas ficam confusas no discurso. E quando o discurso não organiza razões, a conversa perde o eixo racional. Discussões começam a virar ruído, não razão, porque ninguém consegue acompanhar o porquê do que está sendo dito. A pergunta que se impõe é simples e ao mesmo tempo incômoda. O que a gente realmente faz quando argumenta? E a distinção central é esta: defender uma ideia não é a mesma coisa que simplesmente ter uma ideia. Ter uma ideia é possuir uma posição. Defender é sustentar essa posição. Isso já muda o diagnóstico das discordâncias. Elas não são apenas sobre fatos. Muitas vezes, elas acontecem porque falta compreensão do processo de argumentação, do que está sendo feito quando alguém tenta sustentar uma conclusão. Quando esse processo não é entendido, o resultado tende a ser previsível. O debate vira insistência, vira repetição, vira força emocional no lugar de razão. A conversa pode até continuar, mas a sustentação racional desaparece. A promessa do curso é direta. Você não vai apenas aprender a identificar argumentos. Você vai entender o funcionamento de um processo racional. E esse processo é apresentado em 4 ações bem definidas. Primeiro, definir. Esclarecer o que é argumentar e o que não é, para não confundir defesa racional com opinião solta, desabafo ou mera afirmação. Segundo, estruturar. Compreender o que é um argumento e quais são seus componentes, porque uma defesa exige partes com funções claras. Terceiro, analisar. Aprender a identificar estruturas argumentativas em textos reais, reconhecendo como a sustentação aparece no discurso concreto. Quarto, diagnosticar. Aprender a reconhecer os erros fundamentais de raciocínio, isto é, falhas que impedem que as razões realmente sustentem a conclusão. A definição operacional começa por delimitação. Argumentar não é brigar. Briga é choque, não é apresentação de razões. Argumentar também não é impor. Imposição substitui justificativa por força, e argumentar não é vencer o outro. Vitória pode ser efeito social, mas não é critério racional. Em contraste com essas confusões, a definição positiva é simples. Argumentar é oferecer razões. Isso muda o tipo de frase que você está fazendo. Você não está apenas dizendo, isso é assim. Você está dizendo, isso é assim por causa disso. Ou seja, você assume o compromisso de apresentar razões que sustentem o que está sendo afirmado. Se argumentar é oferecer razões, então uma consequência direta se impõe. Toda argumentação racional exige uma estrutura mínima. Argumentar não é dar um salto até uma conclusão, é percorrer um caminho inteligível. Esse caminho começa por uma reivindicação. A reivindicação é aquilo que se pretende defender, a posição assumida como tese. Em seguida aparecem os fundamentos. Os fundamentos são as razões apresentadas em favor dessa reivindicação.
São elas que respondem à pergunta por quê? Entre a reivindicação e os fundamentos, existe um terceiro elemento indispensável: a ligação racional. Essa ligação é a conexão lógica que faz com que as razões realmente sustentem aquilo que se quer defender. Não basta listar motivos. É necessário que eles conduzam à reivindicação. Por fim, a estrutura inclui os limites da argumentação. Reconhecer limites significa explicitar até onde a defesa alcança e onde ela deixa de alcançar. Essa estrutura mostra que argumentar não é apenas falar, mas percorrer um trajeto racional completo, no qual cada etapa cumpre uma função própria e necessária. Um argumento não falha apenas porque é falso. A falha pode ocorrer mesmo quando a conclusão parece plausível. O ponto central é que um argumento falha quando o processo racional que deveria sustentá-lo é mal construído. Nesse caso, o problema não está necessariamente no conteúdo final, mas na estrutura que deveria ligar as razões àquilo que se pretende defender. Essa falha estrutural assume formas distintas. Há reivindicações excessivas, quando a conclusão afirma mais do que as razões permitem sustentar. Há razões frágeis, quando os fundamentos apresentados não têm força suficiente para cumprir sua função justificadora. Há situações em que a conexão não existe, porque as razões apresentadas simplesmente não conduzem à conclusão proposta. E há ainda a falsa aparência de argumentação, quando o discurso se parece com um argumento, mas não possui uma estrutura racional real. Em todos esses casos, o erro não é acidental nem psicológico. Ele é estrutural. O caminho entre razões e conclusão não se sustenta. A definição de argumento é estabelecida de modo funcional. Um argumento não é uma frase isolada, nem uma impressão pessoal. Um argumento é um conjunto de proposições organizado de forma que cada parte desempenhe um papel específico. Dentro desse conjunto, uma proposição exerce a função de conclusão, aquilo que se pretende defender. As demais proposições exercem a função de razões, isto é, proposições que sustentam a conclusão. Por isso, a estrutura básica do argumento é apresentada como um movimento no qual várias premissas convergem para uma conclusão. Cada elemento tem uma função lógica distinta. Uma proposição é qualquer afirmação que pode ser verdadeira ou falsa. As premissas são as proposições que oferecem suporte à conclusão. A conclusão é a proposição defendida. O elemento decisivo que organiza esse conjunto é a relação inferencial. O elo racional que mostra que uma coisa segue de outra, isto é, que a conclusão decorre das premissas de maneira justificável e não apenas declarada. Essa definição exige distinções rigorosas. Nem todo discurso que tenta convencer alguém é um argumento. Um argumento exige estrutura inferencial. Sem essa estrutura, há apenas persuasão ou exposição. Por isso, não se deve confundir argumento com opiniões isoladas, que são afirmações apresentadas sem razões associadas. Também não se deve confundir com relatos ou narrativas que descrevem acontecimentos, mas não defendem uma tese. Metáforas e exemplos podem ajudar a ilustrar uma ideia, mas não a fundamentam logicamente. Explicações causais mostram por que algo aconteceu, mas não necessariamente defendem que algo deva ser aceito como conclusão. Essas distinções delimitam com precisão o que conta e o que não conta como argumento racional. A distinção apresentada é funcional, não formal. Premissas e conclusão não se diferenciam pela forma da frase, nem pela posição que ocupam no texto. Elas se diferenciam pelo papel que exercem no raciocínio. As premissas são as proposições que oferecem razões. São aquelas que respondem à pergunta por quê? A conclusão é a proposição que se pretende defender. É a tese central que depende dessas razões para ser sustentada. Por isso, identificar corretamente premissas e conclusão não é uma tarefa gramatical nem visual, mas lógica. O critério decisivo é operável. Perguntar para cada proposição se ela está sendo usada como razão
ou se está sendo sustentada por razões. A função lógica de cada proposição é definida pela resposta a essa pergunta. Uma consequência direta dessa distinção é que ordem e posição não são critérios confiáveis para reconhecer um argumento em textos reais. A conclusão pode aparecer no início do texto, no meio, no final ou até de forma implícita. Reconhecer um argumento não consiste em procurar palavras indicativas como logo ou portanto. Esses elementos podem aparecer, mas não são decisivos. O critério relevante é outro. Identificar se há uma tentativa de responder racionalmente à pergunta: por que eu deveria aceitar isso? Onde essa pergunta é enfrentada por meio de razões conectadas a uma tese, há um argumento. Independentemente da ordem, do estilo ou da forma externa do discurso. O problema retomado é preciso. Porque uma ideia que parece clara, e às vezes até brilhante, se desorganiza quando se tenta explicá-la. A resposta apresentada desloca o foco da ideia para o processo de defesa dessa ideia. Sentir que algo está certo não equivale a conseguir justificá-lo racionalmente. Quando a ideia é levada ao discurso, seja para justificar, convencer ou sustentar, o que frequentemente falha não é o conteúdo, mas a ausência de um caminho racional explícito. É por isso que defender uma ideia não é o mesmo que simplesmente tê-la. Muitas discussões fracassam exatamente nesse ponto. As pessoas não têm clareza sobre o que estão fazendo quando tentam argumentar. Essa distinção é reafirmada em termos estruturais. Argumentar não é brigar. Argumentar é construir. Construir um processo racional exige saber distinguir com clareza o que não é argumento e o que efetivamente é. Não é argumento uma opinião solta, porque falta sustentação. Não é argumento um desabafo emocional, porque não oferece razões. Não é argumento uma descrição ou narrativa, porque relata fatos sem defender uma tese. Também não é argumento a tentativa de vencer pelo volume da voz. Em contraste, argumentar é oferecer razões para sustentar uma posição, é afirmar algo do tipo: isso é assim por causa disso. Um argumento é um conjunto de proposições organizado com funções claras, premissas, que fornecem as razões, uma inferência, que liga racionalmente essas razões, e uma conclusão, que é a tese defendida. O critério decisivo permanece o mesmo: identificar se há uma tentativa real de responder racionalmente à pergunta: por que eu deveria aceitar isso? A ideia central apresentada é que argumentos não são feitos de qualquer tipo de enunciado, mas de um material específico. Esse material é a proposição. Proposição é a unidade básica do raciocínio lógico, aquilo que pode ser avaliado como verdadeiro ou falso. O critério não é gramatical, mas conceitual. Não importa a forma da frase, importa o tipo de conteúdo que ela expressa. Quando uma afirmação diz algo sobre o mundo ou estabelece uma relação conceitual, algo que pode em princípio ser confirmado ou negado, ela expressa uma proposição. Isso permite compreender por que afirmações como a água ferve a 100 graus Celsius e todo argumento correto é válido, contam como proposições. No primeiro caso, afirma-se um fato que pode ser verificado. No segundo, afirma-se uma relação conceitual entre termos. Em ambos os casos, há conteúdo afirmativo que pode ser avaliado quanto à verdade ou falsidade. Em contraste, há enunciados que não expressam proposições. Ordens como feche a porta não são verdadeiras nem falsas. Elas apenas instruem uma ação. Exclamações como "que dia bonito" expressam reação ou sentimento, mas não fazem uma afirmação avaliável. Perguntas, como "você entendeu?", solicitam informação, mas não afirmam nada. Esses tipos de enunciado não podem compor argumentos, porque não possuem valor de verdade. O critério decisivo, portanto, é claro. Apenas aquilo que tem conteúdo afirmativo, algo que pode ser verdadeiro ou falso, pode integrar o raciocínio lógico como parte de um argumento. Há ainda um alerta importante. Análise lógica não é análise gramatical. Uma única frase pode conter mais de uma proposição.
e um parágrafo inteiro pode não conter nenhuma. Identificar proposições exige atenção ao papel lógico do conteúdo, e não apenas à forma da linguagem. A noção apresentada é a de validade, que diz respeito exclusivamente à estrutura lógica do argumento. Validade não avalia se as proposições são de fato verdadeiras. Ela avalia como elas estão conectadas. Um argumento é válido quando a conclusão decorre necessariamente das premissas. Isso significa que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa. A validade, portanto, examina o desenho do raciocínio, isto é, o modo como as razões conduzem à conclusão. Esse critério permite compreender uma distinção importante. Um argumento pode ser válido, mesmo com premissas falsas. Nesses casos, a estrutura lógica funciona corretamente, mas o problema está no conteúdo utilizado como base. Quando a conclusão segue das premissas de maneira necessária, o argumento é válido, ainda que o que foi assumido como premissa não corresponda à realidade. O defeito, então, não é lógico, mas material. Validade e correção não são a mesma coisa. Um argumento pode ser válido sem ser correto. Correção, também chamada de solidez, é um critério mais exigente. Um argumento correto precisa satisfazer duas condições ao mesmo tempo. Primeiro, ele precisa ser válido, isto é, a conclusão deve decorrer logicamente das premissas. Segundo, as premissas precisam ser verdadeiras. Por isso, todo argumento correto é necessariamente válido, mas nem todo argumento válido é correto. A relação entre esses conceitos é precisa. Os argumentos corretos formam um subconjunto dos argumentos válidos. Assim, um argumento pode estar logicamente bem estruturado e, ainda assim, falhar como defesa racional se o material usado, as premissas, não corresponder à realidade. Separar o que faz parte do argumento do que apenas acompanha o texto exige um critério claro. Esse critério é funcional e pode ser aplicado frase por frase. Para cada frase ou proposição, duas perguntas orientam a análise. Primeiro, isso está sendo usado como razão para defender algo? Se a resposta for sim, trata-se de uma premissa. Segundo, isso está sendo defendido por razões? Se a resposta for sim, trata-se de uma conclusão. Se a resposta for não para as duas perguntas, então essa frase não faz parte da estrutura do argumento, mesmo que esteja presente no texto. Esse critério permite identificar com precisão aquilo que pode aparecer no discurso sem integrar o argumento propriamente dito. Metáforas e exemplos ajudam a ilustrar, mas não sustentam uma tese. Narrativas e relatos contam acontecimentos, mas não oferecem razões para aceitar uma conclusão. Descrições e explicações causais esclarecem como algo ocorreu, sem defender que algo deva ser aceito. Comentários e desabafos expressam atitudes ou emoções, não justificativas racionais. Aprender a analisar argumentos é, portanto, aprender a separar razão de ornamentação e inferência de persuasão, mantendo apenas aquilo que exerce função real no raciocínio. Analisar um argumento não é apenas ler um texto, é dissecar a sua estrutura. Muitos textos que parecem argumentativos na prática apenas afirmam coisas. O procedimento apresentado serve para expor a estrutura real do raciocínio, passo a passo. O primeiro passo é identificar a conclusão potencial. Trata-se de localizar a tese central, aquilo que o autor quer que seja aceito. A pergunta orientadora é direta: o que está sendo defendido aqui? Mesmo quando não está explicitamente declarado, há sempre algo que o texto tenta fazer você aceitar. O segundo passo é localizar as razões apresentadas. Aqui a atenção se volta para as proposições oferecidas como suporte à conclusão. A questão não é apenas listar razões, mas verificar se elas realmente sustentam a conclusão ou se apenas repetem a ideia de outra forma, sem acrescentar apoio racional. O terceiro passo é separar estrutura de retórica.
Isso significa isolar as premissas e a conclusão de tudo aquilo que não exerce função lógica direta. Exemplos, narrativas, metáforas e apelos emocionais. Esses elementos podem acompanhar o texto, mas não fazem parte da estrutura do argumento. O quarto passo é reconstruir argumentos implícitos. Muitas vezes, premissas importantes não são declaradas, apenas assumidas. Tornar explícito aquilo que o texto pressupõe é necessário para avaliar a força real do argumento. Só quando as premissas ocultas são trazidas à luz, é possível julgar se a conclusão se sustenta. Há, por fim, um cuidado essencial nesse processo: não atribuir ao autor um argumento melhor do que aquele que ele realmente construiu. O objetivo da análise não é embelezar o raciocínio, mas expor a estrutura como ela é, inclusive quando revela fragilidades. Um dos erros mais frequentes na leitura de textos é confundir persuasão com argumentação. Um texto pode ser elegante, apaixonado e até comovente e, ainda assim, não conter um único argumento válido. A intensidade emocional de um discurso não substitui a estrutura racional necessária para sustentar uma tese. É importante distinguir dois modos diferentes de convencimento. A persuasão psicológica atua principalmente sobre a emoção. Ela apela ao medo, à compaixão ou à indignação. Usa linguagem forte, categórica, investe no estilo, na retórica e na beleza da forma. O objetivo central desse tipo de discurso é mover o leitor, provocar reação, gerar adesão emocional. A sustentação lógica, por outro lado, opera de maneira distinta. Ela oferece premissas relevantes, estabelece uma conexão sólida entre essas premissas e a conclusão, e concentra sua atenção na inferência, isto é, na validade e na correção da estrutura do raciocínio. O objetivo aqui não é emocionar, mas justificar racionalmente uma tese. Por isso, ao ler qualquer texto, a pergunta orientadora deve ser clara: isto está racionalmente sustentado? Ou estou sendo apenas emocionalmente convencido? Essa distinção é decisiva para não confundir força retórica com força argumentativa. Uma falácia é um erro de raciocínio. Mais precisamente, é um argumento que apresenta um defeito estrutural, um problema no modo como as razões deveriam sustentar a conclusão. Esse defeito invalida o argumento, mesmo quando ele soa convincente. E é exatamente isso que torna as falácias perigosas. Elas muitas vezes parecem válidas. O erro não está necessariamente no conteúdo isolado das afirmações, mas no processo de raciocínio que liga uma coisa à outra. Por isso, falácias costumam ter alto poder de persuasão psicológica. Elas exploram a confusão entre o que parece correto e o que é logicamente correto, apoiando-se em uma estrutura defeituosa ou irrelevante para dar aparência de sustentação racional. Um tipo especialmente traiçoeiro de falácia é a falácia por irrelevância. Nesse caso, as razões apresentadas podem até ser verdadeiras e emocionalmente impactantes, mas não sustentam logicamente a conclusão que pretendem defender. O problema não é a força emocional da premissa, mas o fato de que ela não estabelece uma conexão racional direta com a tese. O funcionamento é simples. Uma premissa emocionalmente cativante, baseada em piedade, medo, popularidade ou indignação, é usada para dar um salto lógico até uma conclusão que ela não justifica. O teste decisivo é direto. Essa razão, por mais comovente ou impactante que seja, oferece suporte racional e relevante para a conclusão. Se a resposta for não, o erro foi identificado. Onde a lógica entra, o ruído diminui. E é nesse ponto que o pensamento começa, de fato, a amadurecer. A questão retomada aqui é a mesma experiência inicial, agora compreendida à luz de tudo o que foi desenvolvido. Por que nossas ideias desmoronam quando tentamos explicá-las? A resposta não aponta para a ideia em si, mas para a diferença entre ter uma ideia e defender uma ideia. Ter certeza de algo não garante que exista um caminho racional capaz de sustentar essa certeza diante de outra pessoa. O problema, portanto,
não é o desacordo, mas a ausência de método para justificar uma posição. É por isso que tantas discussões fracassam. Não porque as pessoas discordam, mas porque não sabem com clareza o que estão fazendo quando argumentam. O objetivo explicitado é transformar insistência, repetição e ruído emocional em um processo racional reconhecível. Essa compreensão permite redefinir o próprio ato de argumentar. Argumentar não é batalhar, é construir. Quando você argumenta, não está apenas afirmando que algo é assim, está afirmando que algo é assim por causa de algo. Argumentar é oferecer razões para sustentar uma posição, não tentar vencer pela força, pelo tom ou pela repetição. O foco deixa de ser a vitória e passa a ser a justificação racional, exercida com clareza e responsabilidade intelectual. É nesse sentido que se retoma a tese central. Um argumento não falha apenas porque é falso. Ele falha quando o processo racional que deveria sustentá-lo foi mal construído. Onde há estrutura, a defesa se sustenta. Onde não há, a ideia inevitavelmente desmorona. Um argumento possui uma anatomia básica que está presente em todo o raciocínio lógico, independentemente do tema ou da complexidade. Ele é um conjunto de proposições organizado funcionalmente, no qual uma delas exerce o papel de conclusão e as demais exercem o papel de premissas. A conclusão é a tese, a afirmação que se pretende defender. As premissas são as razões, as evidências, o ponto de partida a partir do qual essa defesa é construída. Entre premissas e conclusão não há apenas uma justaposição de frases. Existe uma relação inferencial. A tentativa de mostrar que a conclusão segue das premissas, que ela decorre racionalmente delas. Sem essa ligação, não há argumento. Apenas um conjunto de afirmações desconectadas. Assim, a estrutura essencial de todo argumento envolve dois componentes fundamentais: premissas, que sustentam, e conclusão, que é sustentada. O que transforma esse conjunto em um argumento é justamente a função que cada parte desempenha dentro do raciocínio. Distinguir premissas e conclusão na prática exige abandonar critérios superficiais e adotar um critério funcional. O papel de uma proposição em um argumento não depende da sua posição no texto, nem do uso de conectivos como logo ou portanto. O que importa é a função que ela exerce no raciocínio. A mesma frase pode funcionar como premissa em um contexto e como conclusão em outro, dependendo de como ela é usada dentro da estrutura argumentativa. A pergunta que orienta essa distinção é simples e decisiva. Isto está sendo usado como razão ou está sendo sustentado por razões? Se a proposição está oferecendo suporte a outra, ela exerce o papel de premissa. Se ela é aquilo que depende desse suporte, ela exerce o papel de conclusão. Esse critério vale independentemente de onde a frase aparece no texto. Alguns cuidados práticos reforçam essa leitura. A conclusão pode aparecer no início, no meio ou no final do discurso. Em muitos casos, ela nem sequer está explicitamente formulada e precisa ser reconstruída. O ponto decisivo não é a forma externa do texto, mas perceber se há uma tentativa real de responder racionalmente à pergunta: por que eu deveria aceitar isso? Onde essa tentativa existe, é possível identificar funções claras. Onde ela não existe, não há argumento, apenas discurso. Nem toda frase pode compor um argumento. Argumentos são construídos com um material específico, e esse material é a proposição. Uma proposição é uma afirmação que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Não se trata da forma gramatical da frase, mas do tipo de conteúdo que ela expressa. Quando uma frase afirma algo sobre o mundo ou sobre uma relação conceitual, algo que pode em princípio ser confirmado ou negado, ela expressa uma proposição. É por isso que a lógica opera apenas sobre esse tipo de conteúdo. O primeiro passo de qualquer análise racional é isolar as proposições presentes no discurso, separando aquilo que pode entrar no raciocínio lógico daquilo que não pode.
Essa distinção também deixa claro o que não é uma proposição. Ordens não são verdadeiras nem falsas. Elas apenas mandam fazer algo. Perguntas solicitam informação, mas não afirmam nada. Exclamações expressam reações ou sentimentos, não conteúdos avaliáveis. Esses enunciados podem aparecer em um texto, mas não constroem argumentos, porque não carregam valor de verdade. Mesmo quando um texto contém proposições, nem todas elas fazem parte da estrutura lógica do argumento. Muitas frases acompanham o discurso sem exercer função inferencial. Elas podem ilustrar, contextualizar ou tornar a leitura mais envolvente, mas não sustentam a conclusão. Por isso é necessário separar a estrutura lógica de ornamentação retórica. A estrutura lógica é composta apenas pelas proposições que funcionam como premissas e conclusão, ligadas por uma relação de sustentação. Já relatos, narrativas, explicações causais, exemplos, ilustrações, metáforas e linguagem figurada exercem funções acessórias, ajudam a compreender, mas não justificam. A regra que delimita essa separação é precisa. Um argumento existe apenas quando há uma relação de sustentação, explícita ou implícita, entre proposições. Onde essa relação não está presente, há discurso, mas não há argumento. Separar estrutura de ornamentação é, portanto, uma condição indispensável para identificar onde a lógica realmente está operando. A primeira grande falha estrutural aparece quando há irrelevância entre premissas e conclusão. Um argumento sofre esse defeito quando as razões apresentadas, ainda que verdadeiras ou emocionalmente fortes, não têm relação lógica com aquilo que se pretende defender. O problema não está no conteúdo isolado das premissas, mas no fato de que elas não sustentam a conclusão. A ligação inferencial simplesmente não se estabelece. Esse tipo de falha costuma passar despercebido, porque explora uma confusão recorrente: a troca de relevância lógica por relevância psicológica. Apelos à compaixão, ao medo, à autoridade ou à popularidade podem tornar uma afirmação convincente, mas isso não significa que ela esteja racionalmente justificada. O efeito persuasivo vem da carga emocional, não da estrutura do raciocínio. O teste decisivo é direto e implacável. Essas razões realmente oferecem suporte racional para a conclusão? Se a resposta for negativa, mesmo diante de premissas impactantes ou verdadeiras, o que se tem não é um argumento sólido, mas uma falha por irrelevância. Identificar esse erro é aprender a distinguir aquilo que nos move emocionalmente daquilo que, de fato, justifica uma conclusão. A segunda falha estrutural central é a ambiguidade. Ela ocorre quando o sentido das palavras não permanece estável ao longo do raciocínio. O argumento parece funcionar, mas apenas porque um termo ou expressão muda de significado no meio do caminho. O que sustenta a conclusão no início não é exatamente o mesmo conteúdo que aparece no final. A causa dessa falha está na própria linguagem natural. Palavras são flexíveis, carregam nuances e admitem múltiplas interpretações. Sem vigilância lógica, essa flexibilidade permite que um argumento deslize de um sentido para outro sem que isso seja percebido. O resultado é uma aparência de validade que se dissolve assim que o significado é fixado. É assim que a ambiguidade engana. O mesmo termo é usado com sentidos diferentes, ou uma frase inteira admite mais de uma leitura. Enquanto o sentido permanece indefinido, o argumento parece coerente. Quando o significado é explicitado e estabilizado, a sustentação desaparece. A pergunta crítica é direta: isso mantém o mesmo sentido do começo ao fim? Se a resposta for negativa, a estrutura do argumento está comprometida. Neste ponto, o percurso pode ser reunido como um conjunto de ferramentas intelectuais. Argumentar foi definido como um processo racional de justificação, não como confronto ou imposição. Um argumento foi entendido como um conjunto de premissas que sustentam uma conclusão, ligado por uma relação inferencial. Ficou claro que as proposições, aquilo que pode ser verdadeiro ou falso,
são a matéria-prima do raciocínio. Analisar argumentos significa separar estrutura lógica de ornamentação retórica, distinguindo o que realmente sustenta uma conclusão do que apenas ilustra, emociona ou contextualiza. Também foram identificadas falhas estruturais centrais: a irrelevância, quando as razões não têm relação lógica com a conclusão, e a ambiguidade, quando o sentido escorrega ao longo do argumento. Essas ferramentas formam a base para inspecionar, avaliar e reconstruir raciocínios de forma responsável. O que foi feito até aqui foi aprender a enxergar argumentos como estruturas, não como opiniões bem formuladas. Argumentar passou a significar justificar, oferecer razões, verificar conexões e reconhecer quando elas falham. Onde não há esse caminho racional, não há argumento, apenas afirmação, persuasão ou ruído. Esse modo de análise vale tanto para textos que você lê, quanto para posições que você próprio defende. Sempre que uma tese aparece, a pergunta permanece a mesma: quais razões realmente a sustentam? Quando essa pergunta não encontra resposta clara, o problema não é de discordância, mas de estrutura. Na próxima aula, avançaremos justamente sobre isso. Vamos classificar sistematicamente as principais falácias, entendendo seus padrões recorrentes e aprendendo a reconhecê-las no discurso real, não como listas decoradas, mas como falhas estruturais previsíveis do raciocínio. Se esse modo de pensar é algo que você quer continuar exercitando, relendo textos, revendo debates e reexaminando as razões que você considera suficientes, inscreva-se no canal como forma de manter esse compromisso com o estudo, a revisão crítica e o amadurecimento intelectual. Onde a lógica entra, o ruído diminui, e o pensamento amadurece.